Proprietárias e proprietários, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai estar falando sobre se você tem controle sobre o dinheiro que entra dos seus imóveis. Pode parecer até um tema muito bobo, mas não é. Muitos proprietários acabam não perdendo de vista o valor que eles recebem todos os meses. E eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Você realmente tem certeza de quando e quanto vai receber dos seus aluguéis nesse mês? Muitos proprietários só percebem que não têm esse controle quando começam a enfrentar atrasos, imprevistos e inquilinos que não pagam na data certa. Vou colocar aqui ao vivo para vocês o link para vocês fazerem perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, mandem aí por esse link, que vai ficar mais fácil para eu poder apresentar para vocês, tá bom? E aí a gente já responde ao vivo. Vamos lá? Se você não sabe quanto você vai receber e quando você vai receber, fica comigo, porque eu vou te mostrar como evitar essa dor e garantir uma renda estável e organizada com seus imóveis. Mas afinal de contas, vem aquela pergunta: o que é previsibilidade? Previsibilidade financeira, ela significa saber exatamente quando e quanto você vai receber pelo seu aluguel. Alguns proprietários não trabalham com planejamento. Isso pode ser um grande problema na vida dos proprietários. Saber exatamente o que você vai receber evita sustos no fim do mês e permite que você se planeje melhor. Saber exatamente quando e quanto vai receber, ter um sistema claro para acompanhar os pagamentos e não depender da sorte para que o inquilino pague em dia. Isso evita falhas no fluxo de caixa, que podem comprometer outras despesas que você tenha. Mas se ter previsibilidade é tão importante, por que tantos proprietários não têm previsibilidade? Olha, as principais razões para a falta de previsibilidade, que é o planejamento financeiro, é confiar cegamente que o inquilino vai pagar em dia. É não ter um sistema para acompanhar os recebimentos. Não estabelecer regras claras no contrato. Não monitorar os repasses da administradora ou do profissional que te auxilia e depender exclusivamente de terceiros sem ter um acompanhamento ativo. E se eu te disser que essa falta de controle pode te custar muito mais do que você imagina? Vamos entender os impactos disso? Consequências reais para quem não tem essa previsibilidade. Primeiro, atraso recorrente e inquilinos que não sentem urgência em fazer o pagamento. Por que isso acontece? Se o inquilino percebe que não há uma cobrança ativa, pode começar a pagar sempre no limite do vencimento ou até atrasado, porque afinal de contas, ele não vai ser punido. Muitos inquilinos organizam suas prioridades financeiras conforme a rigidez do proprietário. Se o proprietário é daqueles que realmente cobra, ok. Mas se você, proprietário, não impõe prazos claros, seu aluguel pode virar a última conta a ser paga no mês. Sem uma penalidade clara, objetiva, sem uma regra dentro do seu contrato bem definida, não tem estímulo real para o inquilino pagar dentro do prazo. Ou seja, ele vai pagar quando der. E qual que é o impacto para o proprietário? O atraso pode se tornar um hábito na vida do seu inquilino. E você passa a contar com aluguel só quando o inquilino quer pagar para você. Acho que não é bem isso que você espera, né? E aí, a inadimplência pode aumentar de uma semana para um mês, para 2 meses, e você começa a gastar tempo e energia cobrando o inquilino todos os meses. Afinal de contas, imagina você passar por tudo isso e ainda pensar que você pode ter uma dificuldade para pagar as suas despesas fixas do seu imóvel, como IPTU,
como condomínio e várias outras despesas. Muitos proprietários contam com aluguel para cobrir despesas, sejam fixas do imóvel que mora o inquilino, como IPTU, condomínio e até o financiamento bancário. Sim, porque muitos proprietários estão em alavancagem de investimento imobiliário. Eles compraram financiado e estão recebendo aluguel para pagar o imóvel. E se o inquilino atrasa e você não tem uma reserva financeira? Porque essas contas podem acumular juros, multas. E você, proprietário, você não cobra a multa do seu inquilino, mas vai lá e tem que pagar a multa do IPTU, a multa do condomínio, a multa do financiamento bancário. Olha, você precisa entender que isso é importante. Multas e juros podem comprometer a sua rentabilidade líquida. Seu imóvel pode ser negativado. Em caso de inadimplência no IPTU, olha, você pode até ficar negativado no cadastro da prefeitura. Sem o pagamento do condomínio, você pode sofrer restrições e ser cobrado até judicialmente. Então, para pensar. Vale a pena esse estresse, essa insegurança financeira, por nunca saber quando o dinheiro vai cair na sua conta? Quando você tem um sistema de controle, os pagamentos dos aluguéis podem parecer uma loteria, porque um mês entra no prazo, no outro atrasa. Em alguns meses, nem cai o pagamento. Isso pode gerar um ciclo de ansiedade. É você quem vai sofrer, porque você vai ficar esperando o pagamento acontecer e vai ficar preocupado, porque as despesas começam a se acumular. Você vai perder oportunidades de organizar as suas finanças, porque nunca vai saber com certeza qual será o dia do mês que o seu aluguel vai cair. Você não pode lidar com essa incerteza financeira. Isso é completamente terrível. Não é saudável. Isso vai acabar afetando a sua qualidade de vida, a sua paz de espírito, sabe? Não conseguir planejar um gasto, uma viagem, porque você depende do inquilino cumprir com o pagamento dele sem atrasos. Mas se você não se planeja, não se organiza, ele vai pagar quando ele quiser. E você é quem vai acabar se endividando, e porque você depende desse valor. E por último, você pode perder oportunidades de reinvestimento, porque não há clareza sobre o fluxo de caixa. Se você não tem controle sobre quanto entra e quando entra, fica difícil planejar, por exemplo, a compra de outros imóveis. Proprietários que não acompanham o recebimento com clareza não sabem ao certo que podem reinvestir e aí fica estagnado. A falta dessa previsibilidade impede que você aproveite boas oportunidades no mercado. Às vezes aparece um imóvel de leilão, um imóvel irregular, onde você vai comprar com preço a metade do valor de mercado para regularizar ele, um imóvel com preço reduzido de herança, não importa. Oportunidades boas aparecem todos os dias. Mas se você não consegue se organizar financeiramente, como que você vai conseguir aproveitar uma oportunidade dessa? Afinal de contas, o que um proprietário profissional faz de diferente? Bem, ele vai estabelecer regras claras no contrato, inclusive multas por atraso, e vai deixar isso muito claro para o inquilino que se ele atrasar, a multa vai cair. Ele acompanha os repasses, seja fazendo a gestão direta ou cobrando a administradora para poder ajudá-lo a fazer isso. O proprietário profissional precisa ter um sistema de controle financeiro, como planilhas ou um sistema de gestão, que vai ajudar bastante. Ele garante que esses critérios de seleção do inquilino também diminuam o risco da inadimplência, porque afinal de contas, o inquilino só entra no seu imóvel porque você deixa ele entrar. É você que seleciona o inquilino. E você precisa estar sempre atento
ao fluxo de caixa. Isso faz toda a diferença. Os ajustes na estratégia, quando necessário, precisam ser feitas. E você pode estar se perguntando, mas eu já tenho alguém que cuide disso para mim. Será que eu preciso mesmo acompanhar? Vamos falar sobre isso então. E pessoal no Instagram, chamando aqui no YouTube, a gente está passando com slides, tá bom? Se quiser vir aqui para o canal da Lugazem no YouTube, a gente está passando com slides, tá bom? Vamos lá. Mas se você tem alguém que cuida disso para você, isso é ótimo, é uma mão na roda. Mas se você não acompanha o trabalho desse profissional, você pode estar perdendo dinheiro sem saber. Perdendo dinheiro por causa das multas que não são cobradas. Muitos proprietários, eles acreditam que ao contratar um profissional para administrar os seus imóveis, eles não precisam mais se preocupar com nada. O problema é que delegar sem acompanhar significa abrir mão do controle sobre o seu patrimônio. Imagina comigo, se você tem um contador que cuida das suas finanças, mas você nunca revisa os relatórios dele, nunca verifica se os impostos foram realmente pagos de forma correta e não entende como o dinheiro está sendo administrado, como é que você pode ter certeza de que tudo está sendo feito da melhor forma? Alguns proprietários só percebem que há problemas quando o dinheiro já sumiu. E eu não estou falando do profissional que perdeu dinheiro, não é nada disso. Mas muitas vezes podem acontecer atrasos. E a administradora, ela tem um procedimento padrão para seguir. E algumas vezes eles abrem mão da multa para poder receber o aluguel. Então, administrar um imóvel não é somente contratar alguém e esquecer da gestão nas mãos dessa pessoa. Você precisa acompanhar, você precisa entender os procedimentos desse profissional e você precisa questionar, porque afinal de contas é o seu patrimônio. E o que pode dar errado quando você delega sem controle? As administradoras, elas podem deixar passar atrasos sem nem te notificar. Por que isso acontece? Como eu falei, as administradoras, elas possuem muitos clientes. Em alguns casos específicos, é melhor receber sem multa e receber do que perder essa locação, do que perder a administração daquele mês. O foco deles pode estar até na captação de novos inquilinos. É normal, já participei de roleta em escritórios, e é isso, o forte está na captação de novos inquilinos. E o acompanhamento rigoroso dos pagamentos, muitas vezes pode ser terceirizado para recepcionista, para tesoureira, sai da mão do administrador, sai da mão do corretor de imóveis. E o inquilino, ele pode atrasar. E aí a administradora só vai entrar em contato com o proprietário, você, quando a coisa já estiver bem feia, quando o atraso já estiver estourado. E isso você não pode deixar. Você tem que saber o dia que seu inquilino paga, para você saber o dia que vai acontecer o repasse na sua conta. Você precisa estar atento se esse repasse não aconteceu. Você precisa perceber o seu extrato, que o aluguel está atrasado. E quando você perceber isso, você precisa entrar em contato com o seu profissional. Agora, esquece o profissional. Se você mesmo faz a gestão dos seus imóveis, tem um amigo meu que ele recebia por Pix. E ele também recebia na mesma conta dinheiro dos clientes dele, porque ele era autônomo. Pois bem, ele foi perceber que o inquilino não estava pagando no terceiro mês que ele atrasou. Terceiro mês. Olha que absurdo. Tá vendo? Eu falo, não adianta culpar a imobiliária, não adianta culpar o corretor. Você, proprietário, é que é responsável em saber o que está acontecendo com a gestão do seu imóvel, seja administrando sozinho, seja tendo auxílio de um profissional na administração.
terceiro mês que ele foi se dar conta que o inquilino não estava pagando aluguel. Olha que absurdo. Ou seja, quando você administra, você precisa zelar, você precisa ter um controle, você precisa saber se o dinheiro caiu ou não na sua conta. E olha, receber por Pix, eu já falei em vários vídeos aqui no canal, isso é o fim da picada. Você precisa profissionalizar a administração do seu imóvel. Agora, os repasses, eles podem sofrer atrasos. E você só vai perceber meses depois. Isso é péssimo. Algumas administradoras, elas fazem repasses em datas diferentes a cada mês. Isso é complicado para você, proprietário. Você precisa pedir para que tenha um dia específico, porque aí você consegue acompanhar naquele dia e, se não caiu naquele dia, fazer a cobrança. Mesma coisa inquilino, pagando direto para o proprietário. O inquilino não pode pagar o dia que ele quiser no mês. O inquilino tem que pagar no dia do vencimento, até o dia do vencimento. Se ele paga um dia depois, é multa proprietário. Você precisa cobrar a multa. Porque se você não cobrar a multa, você não vai ter uma previsibilidade do seu aluguel. Você precisa estar atento a isso. E a falta da previsibilidade, como a gente já falou, isso vai acarretar em você pagar as suas contas com multa, com juros, e o inquilino, ele vai pagar quando ele quiser. Pode ser assim. Tem que ter uma data certa. E essas taxas, elas podem ser cobradas, assim, de uma forma muito transparente. Porque se está no contrato que ele vai pagar a multa, então essas taxas são devidas. E a administradora precisa te ajudar a fazer essa cobrança e não abrir mão delas. Então você precisa estar atento. Eu paro para pensar e eu gosto dessa analogia de dizer que a gestão do seu imóvel é como planejar uma viagem. Afinal de contas, imagine você dirigindo para um destino, qualquer um. Pode imaginar o lugar mais gostoso que você gosta de passar suas férias. Mas você está indo para lá de carro. Só que você vai para lá sem conhecer o caminho. E você não leva um GPS. Você nem olha se tem combustível suficiente para chegar lá. E você não planeja suas paradas. Você não sabe aonde você vai dormir, aonde vai comer. Você pode até chegar lá no lugar onde você está querendo ir. Mas também, se você parar para pensar, você pode acabar perdido, sem gasolina e sem saber o que fazer. Agora, pense no seu imóvel, sem gestão, sem planejamento. Você está dirigindo no escuro, sem nem ter as lanternas acesas. E o que você pode pensar nisso? O que separa um proprietário amador de um proprietário profissional? Um proprietário amador, ele simplesmente espera que os aluguéis sejam pagos sem acompanhar os repasses. Ele faz isso. E será que isso é a melhor forma? Eu não acredito que essa é a melhor forma. A melhor forma é quando você sabe que os aluguéis vão cair no dia certo. O proprietário amador, ele também não revisa relatórios dos profissionais que o auxiliam. Muitas vezes a imobiliária lá prepara um relatório de pagamentos do mês, proprietário que tem mais de uma locação, às vezes tem 10 locações. O profissional prepara o material, manda para o proprietário e ele não percebe que 2, 3 inquilinos pagaram fora da data de vencimento, mas o administrador não cobrou a multa. Ou você que recebe 3 aluguéis na sua conta e mais outros dinheiros, seja do seu trabalho, seja dos seus clientes, e não percebe que o inquilino não pagou. Você precisa verificar o seu extrato bancário, você precisa verificar a sua planilha. O proprietário amador, ele também não sabe quando e quanto ele recebe e fica dependendo da sorte. Ou seja, tem tanta coisa para fazer durante o mês
que o proprietário ele esquece de olhar se o inquilino pagou o aluguel dele. Não pode. Você precisa olhar, você precisa ter controle do que está acontecendo. E o proprietário amador ele também enfrenta constantes surpresas com atrasos e inadimplência. Isso é bem terrível. Uma vez eu tive que ouvir, lá no começo, quando eu ainda não tinha um método muito claro e tinha assumido a gestão dos imóveis da família, o inquilino ele virou para mim com a maior cara de pau e falou assim: Olha, desculpa, eu não consegui pagar esse mês o aluguel, porque eu tive que pagar o buffet, é o aniversário da minha filha. Você, proprietário, já ouviu alguma história dessa? Se já ouviu, manda aqui para mim. Eu quero ler a sua história. Manda um comentário. Se você estiver assistindo esse vídeo depois gravado, escreve aqui nos comentários. Quais absurdos você já ouviu? Porque a pessoa chegar ao ponto de achar que o aluguel não é importante, você está deixando muito aberto o pagamento desses aluguéis. Com isso, proprietário, você deixa de lucrar por você não ter um sistema de gestão eficiente. Isso é terrível. O proprietário profissional, ele não faz isso. O proprietário profissional acompanha de perto os repasses e mantém os registros organizados daquilo que ele recebe. Tá lá, anotadinho, tá numa planilha no computador dele, tá no sistema de gestão automatizado dele, tá ali, organizado. Ele estabelece contratos sólidos e fortes. Eu reforço isso tanto no canal, falo tanto que você precisa ter um contrato forte, com regras claras. Porque o seu inquilino precisa entender que se ele não pagar no dia, ele vai pagar a multa. Ele tem que entender isso. E ele não é só entender, você tem que aplicar. Não é só, esse mês está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. Ele precisa pagar. Como proprietário profissional, ele mantém uma reserva financeira para evitar problemas em caso de atrasos. Isso é tão importante no mundo dos investimentos. Proprietário. Se você é um proprietário de imóvel, de locação, você é um investidor imobiliário. Você pode ser um investidor imobiliário pequeno, começando com um imóvel só. Tá ótimo, mas você é um investidor. Todo investimento tem um risco. Como que eu reduzo esse risco? Fazendo uma reserva financeira. Você precisa separar um pedaço do seu aluguel para fazer uma reserva financeira. Isso é imprescindível. Qualquer outro dia eu posso voltar com esse assunto para explicar melhor como fazer essas reservas. O proprietário profissional, ele conhece seus números e pode tomar decisões estratégicas para aumentar os seus lucros a qualquer momento, porque ele tem uma previsibilidade financeira, ele sabe quando vai receber. Ele sabe quando vai receber porque a postura dele com o inquilino é uma postura de proprietário, não de amigo. Não tem amizade. Pode até ter uma amizade, mas é um coleguismo. Você precisa ser o proprietário do imóvel nessa relação. Porque quando você se torna amigo, as multas somem, o dia do vencimento some. E aí depois, não reclama que seu inquilino deixou de pagar o aluguel. Proprietário profissional, ele garante que seu imóvel seja uma fonte de renda estável e previsível. Precisa ser. O seu imóvel não é uma fonte de dor de cabeça. O seu imóvel é uma fonte de renda estável. Você precisa tomar as rédeas nas suas mãos. A pergunta que eu te faço é: em que lugar você se encaixa? No proprietário amador ou no proprietário profissional? Porque fazer essa reflexão vai te ajudar hoje a pensar em que momento você precisa dar um basta para melhorar isso.
para resolver isso na sua vida. Você não pode continuar aceitando que o pagamento do aluguel seja feito fora da data. Você não pode não ter previsibilidade do quanto você vai ganhar. Se você tem 5, 10 imóveis, você precisa saber exatamente qual é o valor que entra todos os meses e em quais dias eles entram. Para você orientar o seu profissional que está administrando o seu imóvel, para você orientar o seu inquilino, que se ele não pagar, ele vai sim ter que pagar com multa depois. Você precisa dar um basta nessa situação. Ai, Anderson, mas é tão difícil falar com o meu inquilino. Não é difícil. Você só precisa estar preparado, estar preparada. Você precisa saber o que está fazendo. Se você souber o que você está fazendo, você vai conseguir ter uma postura adequada. E eu não estou falando para você ser carrasco com o seu inquilino, não é nada disso. Proprietário, você precisa ser justo. Se você comprou um imóvel financiado, que é uma das formas de alavancagem imobiliária, você aluga o imóvel para que você pague o financiamento com o aluguel. Se o seu inquilino não paga o seu aluguel e não paga a multa, quem vai pagar a multa do financiamento? Quem vai ter que sofrer para tirar dinheiro de algum lugar para poder cobrir aquele mês do financiamento? Você vai ficar com dó do seu inquilino, mas o banco não fica com dó de você se você atrasar o financiamento do seu carro, o financiamento do imóvel que você está alugando, o dinheiro que você ia pagar no leilão para comprar outro imóvel e alavancar. Proprietário, você precisa refletir que a postura que você adota tem que ser uma postura de um proprietário profissional. Proprietário profissional, ele cobra, mas ele é justo. Ele não é agressivo. Sabe por que muitos proprietários acabam perdendo a cabeça e agredindo verbalmente os seus inquilinos? Porque eles não estão preparados. Em vez de fazer a cobrança no dia certo, é o proprietário que fica esperando, sabe? O aluguel da esperança. Espero que o meu inquilino vá pagar no vencimento. Aí o inquilino não paga. Espero que o inquilino vá pagar no dia seguinte. Aí o inquilino não paga. Espero que o inquilino vai pagar. E o inquilino nunca paga. Nunca paga. Proprietário, você não pode ficar nessa corda bamba. Isso não é saudável para você e nem para o seu inquilino. Isso não é uma relação saudável entre vocês dois. E eu sempre brinco dizendo que isso é uma relação chamada locação de imóveis, porque é mesmo. É um relacionamento. Você quase casa com o seu inquilino durante anos. Eu estava contando semana passada que eu desfiz meu relacionamento de locação com o inquilino. Eu vou ver se eu trago o vídeo. Eu fiz a entrevista de saída dele. Foram 19 anos. 19 anos. Eu era um garoto quase quando eu aluguei a casa para ele. Foi lá no comecinho, quando eu comecei a administrar os imóveis da família. Quem me acompanha há mais tempo conhece a história, sabe que eu já estou no mercado imobiliário desde criança, da imobiliária do meu pai. Na imobiliária da família eu aprendi bastante coisa, até que eu perdi o meu pai e tive que assumir toda a gestão, assim, do nada. E ele foi um dos primeiros inquilinos que entraram nessa nova gestão. Porque eu já administrava já a carteira de imóveis, mas era antes, quando eu ainda estava no escritório. Mas quando eu saí para fazer estágio e fazer a faculdade, teve um espaço que eu fiquei fora do escritório da família, e foi aí que meu pai veio a falecer e eu tive que assumir de novo a gestão. Só que dessa vez eu assumi a gestão sozinho. Meu pai já tinha falecido. E mesmo antes de falecer, ele já estava bem doente. Foi aí que ele começou a depender mesmo de administradores e profissionais que foram trabalhar com ele no escritório.
E esse inquilino ele veio nessa virada. Foram 19 anos proprietário de imóveis. Eu te pergunto, quantos inquilinos seus duraram 19 anos? Porque esse não é o único. Eu ainda tenho mais alguns que já têm mais de década comigo. Não é milagre. Não é, nossa, o que foi que você fez? Eu aprendi uma forma de administrar imóveis. E é uma forma onde você consegue aumentar o seu lucro de forma segura e descomplicada. É assim que a gente trabalha. Eu peguei esse bastão do meu pai e eu gostaria de explicar para você. E é por isso que eu estou fazendo esse convite. É um convite para você participar comigo. No dia 20 de fevereiro, às 7h47 da noite, no mini curso Por que seus imóveis não dão lucro? Garanta a sua vaga. É grátis. Eu não vou cobrar nada por esse curso. É um mini curso onde eu vou poder passar um pouco mais dessa visão e te explicar por que seus imóveis não dão lucro. Eu vou te explicar o que está acontecendo. É importante que você, proprietário, entenda a diferença de um proprietário amador para um proprietário profissional. Você precisa saber, você precisa entender, você precisa dar um basta. E aí você vai entender o que está travando a sua rentabilidade. E assim você vai poder se proteger, aliás, dos principais erros que tantos proprietários cometem. Inclusive, nessa noite, eu vou trazer a maioria dos erros que os proprietários amadores cometem. E eu não estou falando aqui para dizer que o proprietário amador tem culpa do que ele está fazendo. Não, ele não tem. Proprietário amador, ele precisa ter um método, ele precisa ter um mentor para poder entender como profissionalizar. Lá atrás, meu pai fez uma baita diferença na minha vida. Porque se eu não tivesse ele como meu mentor, eu não aprenderia tão novo técnicas que hoje muitos proprietários que já têm uma certa idade não tiveram a oportunidade de adquirir, porque não tiveram ninguém para explicar, não tiveram ninguém para ensinar. Por isso, proprietário, aproveite essa oportunidade. Tá aí o QR Code. Se você quiser, é só entrar no site alugazem.com.br. Bem simples. alugazem.com.br. Lembrando que Zen é Z-E-N, tá bom? Entra lá ou aponta sua câmera para esse QR Code que está aparecendo, para você que está me assistindo pelo YouTube, e vamos juntos mudar a forma como você administra os seus imóveis. Vamos lá, proprietários? Quero todos vocês se tornando proprietários profissionais. Vai ser um orgulho para mim, tá bom? Até a próxima live, vamos acompanhando aí. E quem estiver inscrito nesse curso, nesse mini curso, vai entrar numa comunidade exclusiva, onde eu compartilho todos os dias conteúdos para profissionalizar a sua gestão, trazendo erros e sacadas para você poder melhorar a sua gestão. Então, faça a sua inscrição, entra na comunidade, não tem bom dia, não tem gifzinho, não tem nada. Eu só te dou bom dia para te dar uma sacada do dia e isso vai fazer uma grande diferença para você. Tá bom? Te espero lá. Tchau, tchau, gente. Até a próxima live. E pessoal do Instagram, na próxima vez, vem com a gente no canal do YouTube. Faz uma grande diferença assistir acompanhando os slides. Tá bom? Tchau, tchau para vocês também. Até mais.